Bom dia, garotada do sétimo ano. Bom dia também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão aí no chatinho para motivar essa garotada a continuar estudando. Hoje nós daremos sequência aos nossos estudos sobre a formação da Europa medieval. Então, já para situar vocês na aula, já vamos colocar na tela o tema da aula: a função social da mulher no período medieval, esse período aí que vai do século V até o século XV, ok? E para nós fundamentarmos o título da aula, nós usaremos a seguinte habilidade: identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. E aí, claro, o nosso recorte histórico é o período medieval. Nós já vamos aqui desejar um bom dia para o professor Marcos Santo, para a professora Ana Aparecida, para a professora Marisa, a professora Fátima, professora Vera Lúcia, professora Maria e os outros professores que estão chegando. Também vou mandar um abraço para a diretora Tânia, lá na Escola Antônio Carlos da Trindade, em Osasco, lá na Vila Airosa, e para a vice-diretora Cristina e a Célia, coordenadora, e aos grupos de professores que estão ligadinhos aí no CMSP, nessa aula do sétimo ano. Bom, para nós fundamentarmos, junto com o título e a habilidade, nós teremos o objetivo da aula na tela: compreender a função social da mulher no período medieval, analisar os aspectos gerais da educação da mulher nesse período e conhecer as mulheres protagonistas do período medieval. Legal? Então, para nós já instigarmos a garotada a começar a pensar, vamos ver aí as suas impressões sobre o período medieval. Questão disparadora na tela. Você conhece a história de alguma mulher protagonista no período medieval da história ocidental? Você já assistiu algum filme, já viu algum documentário, já leu algum livro onde mulheres protagonistas no período medieval estavam no centro da cena? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe.
Voltamos para a interação. Professora Maria Luísa pede para nós mandarmos um abraço para os alunos da PEI Santa Antônia de Marília. Todos estão ligados aqui no Centro de Mídias. A professora Jaqueline também nos pede para mandar um abraço para os alunos da Escola Estadual Francisco Duarte Ibirarema. Legal. E aí, acerca das respostas, tá chovendo Joana Dark aqui no chat, hein? A galerinha aí tem esse conhecimento dessa grande protagonista do período medieval, que foi Joana Dark. Claro, né? A sua vida aí repleta de mistérios, sempre aguça a curiosidade, tanto dos jovens como dos adultos também. Vamos então para a próxima tela. Galera, na lousa, aqui vamos periodizar a história. Vamos lá. Turma, o ano passado, vocês estudaram com a professora Janaína a formação e a queda do Império Romano. Então, nós teremos a história medieval, né? A formação da Europa feudal. Ela vai surgir, né? Vai se tornar possível o seu desenvolvimento após a queda do Império Romano. O Império Romano, ele aos poucos, né, ele se tornou aí um grande império aí em toda a bacia do Mediterrâneo, mas a sua forma, né, de civilização, ela teve o seu auge e também teve o seu fim. Então, no ano 476, século V depois de Cristo, a Roma já fragilizada, as fronteiras do Império Romano já fragilizados, e a dificuldade de se manter a estabilidade de um grande império e manter também suas estradas, toda a segurança da Pax Romana, tudo isso favoreceu a incursão, a invasão dos povos germânicos que vinham do norte, e aí eles tomaram as fronteiras, né, do Império Romano. Então, aqui, vamos lá, aqui. Então, no Império Romano, os povos começaram a entrar dentro do Império Romano e começaram a promover mudanças drásticas dentro daquela estrutura, claro, através da guerra, da batalha. O Império Romano não resistiu, e aí Odoacro, líder das hordes bárbaras, ele destronou, tirou a coroa aí de Rômulus Augustus, né, o último imperador romano. Então, vamos voltar para o nosso infográfico na tela. Então, a história medieval, né, a Europa medieval, ela vai começar a partir do século V depois de Cristo, ok? Até o século XI, século XII, vai ser um período de muita guerra, né? Porque os povos germânicos, eles irão lutar entre si, até que os francos, eles derrotam as outras tribos e se organizam em um novo império chamado Sacro Império Romano Germânico, aí do seu lado direito da tela em vermelho. Nós vimos na aula passada que circunda ali o território da França. Então, a formação de um novo império. Agora, Sacro Império Romano Germânico. Sacro porque vai se inaugurar aí no governo, né, do Carlos Magno, né, governo franco, um dado muito importante para que nós possamos compreender toda a formação das monarquias. O Papa é quem coroa o rei. O Papa coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, inaugura-se aí o chamado direito divino do rei. O rei governa, o imperador governa com a bênção de Deus, e o grande símbolo dessa aprovação é a missa que irá coroar então o rei ou o imperador. Legal? Por isso, então, Sacro Império Romano, porque eles tinham ali, vamos dizer,
algumas características que eles queriam restaurar do Império Romano dentro de uma administração germânica. Legal? Então, do século V ao século XV, do século V até o século XI, nós teremos a chamada Alta Idade Média, período de muitas guerras, muitas lutas, e do século aí 12 até o século XV, a Baixa Idade Média, onde o sistema feudal vai começar a ruir. Então, do século V até o século XI, nós teremos toda a estabilização da formação do sistema feudal, né? Das terras onde os castelos estavam concentrados e os nobres, né, faziam toda a segurança enquanto os servos trabalhavam para sustentar a pirâmide, né, social daquele período, ou seja, né, sustentar nobreza e sustentar o clero, ok? Mais uma vez, voltando lá no infográfico para nós encerrarmos essa parte. Então, a partir do século XV, nós teremos aí a formação das monarquias, nós vamos estudar isso aí com aulas específicas, até o fim do absolutismo, né? Nós teremos aí lá no século XVIII, quando começa a história contemporânea. Então, história medieval, história moderna, nós estamos nos centralizando aí na história medieval, período do século V ao século XV, onde teremos a formação do Sacro Império Romano Germânico, a formação de um sistema feudal agrário, a formação de uma sociedade estamental fundamentada naquela pirâmide social que nós sempre realizamos, construímos nas aulas, tendo o clero na ponta, os nobres e depois a base formada pelos servos. Todo o ethos cultural, social, formado por uma mentalidade religiosa, teocêntrica, ou seja, Deus está ali no centro de todas as coisas. Claro, a principal instituição desse período histórico é a igreja. Legal? Vamos então ler um texto. Garotada do 7º ano já vai começar a ler, né? Textos mais longos, mais densos, né? Desenvolver aí a leitura, que é muito importante. A mulher no período medieval, na tela. As mulheres na Idade Média, além de exercerem o papel tradicional dito pela sociedade de esposas, mães e filhas, também se ocupavam de diversos outros papéis sociais. Muitas mulheres tinham uma profissão e até conduziam alguma forma de negócio de forma autônoma, sem a tutela dos seus maridos. Por exemplo, os registros documentais de Paris do século XIII apresentam mulheres professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras, arquitetas, mas também alguns papéis de liderança importantes, tais como as abadesas e as rainhas, né? As copistas, né? Era porque na época o analfabetismo era muito extenso, poucas pessoas sabiam escrever corretamente, então essas pessoas, muitos ganhavam a vida tecendo documentos, livros, então copiando fórmulas, ou seja, era a função de escrever, desenhar documentos, registrar, era algo que gerava até um dinheiro em toda a história antiga e até na medieval. Os copistas eram muito requisitados e por isso eles até tinham uma boa remuneração, porque havia uma grande demanda, mas a oferta para copistas era poucos. E aí algumas mulheres também se destacaram como copistas, ok? Vamos lá. A família medieval mostrava-se menos inclinada em instruir suas filhas, né? Ou seja, a educação era muito masculinizada, muito para os garotos, para os homens, né? E através de tutores. Embora no século XIV sejam observadas, por exemplo, crianças de ambos os sexos em instituições de ensino em Florença. Contudo,
As damas da sociedade, aquelas que estavam entre os nobres, constituíam uma situação exclusiva, já que suas responsabilidades sociais condiziam com um certo nível de educação e cultura. Por isso, elas sabiam ler e escrever, muitas de forma perfeita, e algumas até dominavam o latim e o grego. Olha só, garotada, no período medieval, estudar latim, grego, lógica e matemática, além das filosofias, era, né, o currículo da época. Não é? A pessoa, você tem que estudar grego e latim, apesar que o professor Carlos aqui de História, lá no 6º ano, quando está estudando as grandes civilizações, a garotada fez trabalhos, muitos trabalhos envolvendo o grego, o hebraico, o latim, as línguas antigas. Né? Então, era muito comum, fazia parte do currículo escolar daquela época, estudar latim e grego, ok? Mas vamos para uma atividade na tela. No período medieval, o pensamento de que mulheres deveriam ser submissas aos homens também era muito aceito socialmente e defendido pela religião. Entretanto, não devemos pensar nas mulheres apenas enquanto um grupo submisso nesse contexto. Durante a Idade Média, embora muitas mulheres aceitassem a submissão, uma parcela significativa desempenhou papéis, profissões que eram tidos como masculinos. Conforme a leitura acima, aponte alguns avanços que foram conquistados em relação à equidade, né, à paridade, né, ali entre de direitos no que diz respeito a homens e mulheres. Olhando para o texto, você consegue enxergar aí uma equidade, né, parelho, né, igualdade de direitos no que diz respeito a homens e mulheres. Não é como hoje, mas vamos ver o que vocês vão estar observando no texto. Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Participe! Voltamos para a interação. Vamos ver aqui o que os professores estão reportando dos estudantes sobre a aula de hoje. Professora Denise, né, está falando sobre o protagonismo das mulheres que se negaram à submissão. A professora Sandra coloca aqui um recorte do texto, que é onde as mulheres exerciam profissões ditas como masculinas e elas conquistaram o direito de exercer essas profissões. Professor Caio
embora submissas, desempenharam algumas profissões ditas como masculinas, ou seja, as mulheres desempenharam papéis profissionais que dentro da cultura eram tidos como masculinos, né? Nós já estamos vendo aí uma certa emancipação da mulher da submissão para aí a autonomia, né, de exercer o seu direito de liberdade e de escolha. Bem legal. Vamos então dar continuidade na aula com a próxima tela. Nós temos aqui a Península Ibérica do ano de 1210, ou seja, século XI. E aí, garotada, vocês têm que prestar atenção na seguinte forma aqui dos territórios que estão no mapa. Porque hoje, é claro, quando você olha no mapa, você vê aí Portugal e Espanha, não é verdade? Aí, no século XI, nós vamos ter Portugal lá em azul, lá perto já do mar, a oeste aí do mapa, mas você vai também enxergar uma série aí de reinos, né? Esse território que hoje, né, é formado pela Espanha, era numerosos reinos habitavam nesse lugar. Então nós teremos o reino de Castela, né? Nós teremos aí o reino de Aragão, né? Está escrito em espanhol, Castilla, Aragão. Teremos o reino de Toledo, teremos aí os catalões. Então, esse território era descentralizado, né? Não havia um governo nacional. Cada rei, né? Cada grande senhor feudal, senhor dessas terras, dominavam suas terras e faziam muitas vezes guerras aos outros territórios. Havia muita intriga, principalmente entre Castela, Aragão e Toledo, né? Então, esse território só vai começar a ser transformado, só vai começar a ser mudado quando tem aí a união do reino de Castela e do reino de Aragão, ok? Algumas mulheres protagonistas: Matilde de Canossa, de família nobre, condessa e militar italiana, olha só. Sua família esteve envolvida em diversos conflitos envolvendo a igreja e o Sacro Império Romano Germânico. Em sua juventude, aprendeu as artes militares e recebeu educação, principalmente de sua mãe. Aprendeu o italiano, o alemão, o latim e o grego, ou seja, era uma mulher poliglota no começo da Idade Média, ok? Vamos lá. Urraca I foi rainha dos reinos de Castela e Leão. A sua família era o centro de unificação do poder entre os reinos de Castela e Leão, lá na Península Ibérica. Como ela era herdeira dos dois reinos, as negociações para o seu casamento envolviam relações políticas e militares na região. Seu pai, Afonso VI, de Castela e Aragão, negociou seu casamento com Afonso I, de Aragão, causando um forte conflito entre os nobres desses reinos. Lembrando, galera, que no período medieval, os casamentos eram feitos por negócios, né? Havia interesses políticos nos casamentos, inclusive aí juntar dois reinos para se fazer guerra contra um terceiro, né? Juntar as forças para se fazer guerra contra um terceiro, e isso deu muito problema lá no período. Na tela, novamente, vamos lá. Cristina de Pisano viveu na França e foi escritora e autora de livros, algo notável na época para as mulheres. No contexto da época, os textos de Cristina relatavam as relações sociais envolvendo a inferioridade da mulher. Ela escreveu mais de 40 obras em diversos estilos literários. E aqui nós temos a grande figura que vocês colocaram lá na questão disparadora, a grande figura de Joana d'Arc. Foi uma das figuras mais icônicas do período medieval. Sua vida foi cercada de mistérios que elevaram o seu nome durante a Guerra dos 100 Anos. Durante essa guerra, a maior da Idade Média,
a Inglaterra de Henrique V, que dominava os territórios ao norte da França, rivalizava com Carlos VII, rei da França, nos territórios ao sul, pelo trono francês. De acordo com os relatos da época, Joana teria sido conduzida até Carlos VII e o teria reconhecido em uma sala cheia de nobres, sem nunca tê-lo visto. Carlos VII lhe deu um exército e um estandarte. As guerras lideradas por Joana d'Arc levaram os ingleses à derrota em vários territórios e conduziram Carlos VII à coroação como rei de todo o território francês no ano de 1429. Então, galera, veja só, uns dizem que ela simplesmente motivava as tropas quando aparecia no fronte, e outros dizem que ela de fato esteve no fronte na guerra com os soldados franceses. Galera, nossa aula já está chegando no fim. Estudamos hoje aí essas mulheres protagonistas do período medieval. Não deixe de avaliar a aula no final. Até a próxima aula. Continue estudando. Tchau!